uma alegria receber esse debate aqui hoje. Então, agradecer a Mônica, a Marta e a Maria por estarem aqui conosco, agradecer muito a Rita e a toda a equipe da Fósforo. A gente insistiu bastante para trazer esse debate para cá. Somos todos entusiastas de primeira hora desse livro incrível e da obra da Annie Ernaux. Aliás, queria fazer um agradecimento público, que eu já fiz privadamente, à Rita, que é a editora responsável por trazer essa autora tão importante para o Brasil. Então, está aqui de público, registrado. Enfim, elas vão fazer aí uma conversa, e acho que no fim, né, a Rita vai fazer a mediação e vai abrir para público. Então, um bom debate para todos e todas, e muito obrigada pela presença de vocês e do público. Obrigada, Rita. Gente, muito obrigada a todo mundo que está aqui. Queria começar agradecendo, enfim, por vocês terem vindo, saído de casa. É novidade para todos nós isso. Então, enfim, é um prazer enorme para a gente. A Fósforo é uma editora que nasceu durante a pandemia. Para a gente é muito legal poder fazer eventos presenciais, finalmente. Então, super obrigada ao pessoal da Megafauna por ter conseguido levantar esse evento. Obrigada especialmente também pela Mônica, a Marta e a Maria por terem topado participar dessa conversa. E a todo mundo da Fósforo, porque esse livro, na verdade, todos são fruto de uma construção coletiva. É uma autora muito especial para nós, de fato. O outro livro dela, O Lugar, é o primeiro lançamento da Fósforo, estão todos aqui à venda. Eu realmente, enfim, convido todo mundo a conhecer os outros livros dela. E queria só aproveitar e agradecer a Maria Emília, que está aqui conosco e que me ajudou. Enfim, fechamos esse livro juntas e ela, enfim, comprou a ideia desde o começo, se envolveu profundamente. Acho que é um livro que desperta isso nas pessoas, então, enfim, é um lançamento muito especial para nós. Obrigada a todo mundo. Eu vou só começar apresentando aqui as nossas participantes. A gente tem perguntas e elas, enfim, cada uma vai contribuir de uma maneira. E ao final, mas a ideia é que a gente faça realmente uma conversa bem descontraída. Então, ao final também, vocês, por favor, façam perguntas, fiquem à vontade. Vou, então, aqui na minha direita, a Maria Homem é psicanalista, é pesquisadora do Núcleo Diversitas, da FEFELESH da USP, e é professora da FAAP. Ela realizou uma pós-graduação em Psicanálise e Estética pela Universidade de Paris 8, Colégio Internacional de Filosofia, e pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é colunista da Folha de São Paulo e é autora dos livros Lupa da Alma, Coisa de Menina, No Limiar do Silêncio e da Letra, entre outros, muitos deles aqui à venda também, então quem quiser procurar no final, fica o convite. A Marta Machado é professora da FGV Direito São Paulo, pesquisadora do Afro-Sebrap e do International Reproductive and Sexual Health Law Program da Universidade de Toronto. E também é minha veterana na faculdade, a Marta, que eu conheço também já de longa data, de outras vidas. E a Mônica Mendes Gonçalves possui graduação em Psicologia, mestrado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, onde atualmente ela desenvolve o seu doutorado, pesquisando relações raciais na saúde, com ênfase nos engendramentos entre racismo e o campo da saúde pública. Além disso, ela é psicóloga do pronto-socorro de saúde mental do CAISM e da Unifesp. Bom, então está aberto aqui, eu vou passar a palavra para vocês três. Só vou fazer um comentário geral, que é para enquadrar a minha primeira pergunta, que é o fato de que muita gente que já leu esse livro tem um comentário recorrente, que puxa, é um livro pequeno e, no entanto, ele é uma pedrada. Assim, são 80 páginas e muito difíceis de ler, difíceis de atravessar, e nem sempre é uma leitura rápida. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é um pouco como foi essa experiência pessoal mesmo da leitura para vocês. E depois cada uma delas também selecionou um trecho, então a gente passa para a leitura delas. Obrigada de novo. Gente, boa noite. A gente combinou que cada um que fala tira a máscara, tá bom? Se esconde máscara. Aqui está aberto. Todo mundo está vacinado? Não preciso nem falar o que a gente está pensando, né? Mas todo mundo está pensando a mesma coisa, começa com F. Aí
assim, eu estou muito feliz de estar aqui, é a primeira mesa que eu estou assim, com alguém, com outras pessoas, então é um dia para mim especial, muito obrigada pelo convite. Para a Fósforo, para a Megafauna, que eu estou há séculos para conhecer, no mínimo meses, e que ficou muito bonita mesmo, parabéns. É um espaço de resistência, um espaço de pensamento, de poder simbolizar. Isso é o nosso livro. Vocês vão ver o trecho, já vou dar um spoiler da minha própria fala daqui a pouco. Isso é o fundamental, assim como humano, como subjetivação. Então, acho que é harmônico a gente estar aqui discutindo esse texto que faz esse trabalho nesse espaço, no centro dessa cidade, desse país. E também um prazer com a minha amiga Marta Machado, com a minha amiga Rita, com a minha nova amiga Rita também, Mônica, que a gente está estreando aqui, né, Martinha? Então, isso também é muito feliz. E como foi para mim ler esse livro? Não foi uma pedrada nesse sentido, mas foi um certo choque, sabe? Por quê? Porque assim, eu achei de uma ousadia. Essa palavra é tão verdadeiro, tão assim, é algo que se vive, que se escuta clinicamente. Depois, se a gente tiver tempo, vou trazer aqui um pouco. Está na rotina, está na vivência de todo mundo. Sabe aquele movimento Me Too? Todo mundo teve uma história de assédio consigo mesmo ou próximo. Todo mundo teve uma história de aborto consigo mesmo ou próximo. Não é verdade? E a gente não fala. A gente silencia, a gente esconde. Acho que a gente falou disso um pouco e vai falar. É o silêncio. Como um tema caro a mim mesma, né? Até fiz uma pesquisa, um doutorado, a gente silencia, isso não é sem efeito, isso tem custo, né? Isso é aprisionamento, sufocamento. Então, eu fiquei muito chocada com ver a dureza, a franqueza. Eu quero tirar isso de mim, né? Eu li em português, mas eu sei, eu quero tirar, né, ça de moi. Então, isso é incrível, porque tirar um isso do eu é quase ir de eu super eu, sabe? É tirar uma parte que é o outro. Sou eu e é o outro. Ela tem a coragem de objetificar, objetalizar, e é muito chocante isso. Acho que até a resenha da Ritinha ia um pouco nessa direção. Vários trechos que eram, assim, essa coisa... Eu não quero isso. E isso choca. E choca tanto, e eu parei por aqui mesmo, só uma pequena anedota que me chamou a atenção, tem essa coisa de redes sociais, né? Quero agradecer o Wes, aliás, enfim, a gente fez um post falando, então tinha o card, vamos divulgar o evento e tal. E eu não sei bem os termos técnicos, mas assim, o post meio não funcionou. Aí eu falei, Wes, como é que é isso, né? Tanta gente boa, um livro bom, a Nia Arnaud, uma coisa maravilhosa. Falou a palavra aborto. O Instagram não distribui. 2022, a palavra aborto, o Instagram não distribui. Acabei minha fala. Bom, boa noite. Antes de começar agradecendo, eu queria pegar esse bonde da Malu. Não pronunciamos nenhuma vez a palavra aborto, nem ele nem eu. Era uma coisa que não tinha lugar na linguagem, né? Enfim, então acho que esse ponto, né, de que a gente não fala do aborto, né, me mostra a importância desta conversa, deste livro, dessa conversa. E acho que a gente, enfim, queria agradecer a Rita, as duas Ritas, por terem organizado essa conversa, esse encontro e esse cruzamento de experiências para a gente falar disso que não se fala, né? Então, enfim, para mim o que pegou muito foi justamente ler um relato sobre o aborto, né? Do começo ao fim, a experiência de uma mulher, do começo ao fim, do momento em que ela engravidou até o momento em que, enfim, ela fez o aborto e tem orgulho de ter feito e conta isso. Isso não, enfim, foi a primeira vez que eu
tenho pesquisado sobre aborto, claro, sobre as batalhas, sobre a mobilização social, sobre o STF, sobre o direito, etc., e não tinha lido até hoje, não tinha ouvido até hoje uma experiência de uma mulher relatando do começo ao fim isso, né? E aí eu acho que é essa a pedrada, né? Ninguém, assim, não só a palavra aborto é interditada, como as mulheres não contam a sua experiência, como, enfim, mães fizeram abortos e não contam para suas filhas, enfim, tem gente que fala, a gente fala sempre na terceira pessoa, as mulheres que fazem aborto, as mulheres que fizeram aborto não contam a sua experiência. Então, acho que isso é muito marcante, acho que esse é um ponto assim, de inflexão no livro. A gente tem aqui uma experiência e a gente tem que começar a escutar mais, né? A gente tem que ouvir as mulheres. Tem uma anedota do direito que não sei se todo mundo sabe, mas o grande caso Roe versus Wade nos Estados Unidos, que em tese foi um processo da Jane Roe contra o Edward Wade, não lembro o primeiro nome, mas que era um procurador. A Jane Roe não se chama Jane Roe, esse é um nome fictício, e porque existem, assim, a gente tem, assim, nos Estados Unidos, raríssimas exceções em que você não coloca o seu próprio nome num processo judicial. E essas raríssimas exceções um caso sobre aborto, homossexualidade, transexualidade, abandono de filho. Porque a justificativa da lei porque é uma questão que traz estigma, né? Enfim, então, e acho que isso dá o tom de que, enfim, ninguém quer ser associado a uma experiência de aborto, nem mesmo aquelas que estão a fim de enfrentar e levar um caso até a Suprema Corte Americana. Então, acho que isso é muito marcante e tem... e aí tem uma mulher que escreveu, uma mulher do direito, chama Carol Sanger, ela escreveu um livro About Abortion, Terminating a Pregnancy in the 21st Century, e ela faz essa distinção, né, do segredo e da privacidade, né, porque nos Estados Unidos o direito ao aborto foi garantido com base na privacidade. E ela faz uma distinção que eu acho muito interessante para a gente pensar a ideia do segredo, que é a privacidade é uma gestão do que eu quero contar ou não contar sobre a minha vida pessoal. Então, tem uma decisão que eu decido, faço uma gestão sobre os meus dados. O segredo é algo que não se conta por conta do estigma, né? Então, o que acontece no aborto é segredo, não é privacidade. Mulheres não contam, não falam sobre aborto por medo do estigma. O estigma perpassa o livro inteiro, né? E isso se a gente pensar agora indo para o privado, né, o que a experiência privada traz para o público, a gente está a base de qualquer julgamento, a base de qualquer política pública, a base de qualquer legislação são as evidências, né? Então a gente só consegue fazer política pública, um juiz só consegue decidir sobre alguma coisa diante de evidências, diante de fatos. E sobre um fato, e sobre o aborto, né, que é algo muito particular, né, um episódio muito particular que só as mulheres podem contar, né? Então a gente perde do debate público essa experiência, esses relatos. A gente está decidindo e está debatendo sobre algo sobre o qual a gente não sabe, porque as mulheres que passam por isso não estão contando. Então acho que o que o que me chamou a atenção foi isso. Eu estou trabalhando com aborto, com esse tema de aborto, justiça reprodutiva, fazendo pesquisa desde 2014 e até hoje não tinha lido uma experiência, né, uma mulher contando sobre a experiência dela sobre o aborto. Me chamou a atenção sobre isso. A gente está o tempo inteiro discutindo, o STF está julgando ou não julgando, sobre algo que a gente sabe muito pouco, né? A gente precisa ouvir mais, a gente precisa ouvir as mulheres. Eu acho que esse livro, esse debate, eu acho que esse impulso de precisamos falar sobre isso, as mulheres precisam relatar suas experiências e, enfim, muito difícil, né? Quer dizer, as mulheres precisam, não estou cobrando, né? Mas, assim, precisam ter espaço para poder relatar essa experiência sem estigma. Enfim, minha primeira fala foi enorme. Peço desculpas. Posso falar, Mônica?
Boa noite para todas, para todos. Começo também agradecendo as companheiras de mesa, ao convite da Nina, que intermediou, e as Ritas, especialmente a Nina, que foi bastante querida, agradeço. Vocês estão me ouvindo? Dizem que eu falo bastante baixo, mas conforme a conversa vai crescendo, o volume de conversa também cresce aqui. Eu sou Mônica, eu vou falar aqui como uma pesquisadora do campo da saúde pública, né? E acho que foi um pouco desse lugar que eu fui afetada. E eu pesquiso, sou uma mulher preta, obviamente, e pesquiso relações sociais na saúde, né? E aí acho que é desse lugar que eu sou um pouco tomada, lendo esse livro, enfim, e ouvindo esse relato, né? É quase uma partilha. E aí acho que eu queria também... Acho que eu leio como uma pesquisadora das relações sociais na saúde pública, mas eu também sou psicóloga, e eu sou uma psicóloga social que não conseguiu abrir mão da psicanálise e uma psicanalista que não conseguiu abrir mão da psicologia social. E eu acho que isso também me fez atentar esse livro e ler, não exatamente desse lugar da pedrada, porque eu acho que para mim ele caiu como se eu estivesse sentada com alguém que está me contando dessa experiência, como todas nós aqui já vivemos isso, ou já ouvimos essas experiências, ou partilhamos essas experiências com amigas, com colegas, com familiares, como alguém que esteve junto com essas mulheres, que acompanhou elas em algum serviço, que procurou, como ela fez essa rota, de onde é que eu consigo fazer isso, né? Quem é que vai me auxiliar nesse processo? Então, para mim, esse livro foi muito mais desse lugar, e acho que, sobretudo, me chamou a atenção, eu acho que o balé e a dialética muito bonita que ela traz entre o público e o particular, entre o social e o singular. Então, esse trânsito que ela faz da experiência de ser uma mulher naquele tempo histórico, submetida àquela contingência, né? Tendo uma raça, tendo uma classe, sendo de uma família, e como, de alguma forma, isso vai também determinando a experiência dela e as possibilidades que ela tem de trânsito dentro dessa condição, do desejo dela de fazer esse aborto. E aí eu fiquei muito, acho que, capturada por esse trânsito, que para mim, no livro, isso fica bonito, assim, né? De como tem algo que ali que é da ordem social, que determina o que é possível ou não fazer, e de como ela também, a partir do lugar subjetivo que ela ocupa, também vai determinando, de alguma forma, o rumo dessa experiência. Eu queria já começar pegando um pouquinho emprestada a fala aqui, sobre essa questão de que a gente faz políticas públicas com evidência. E aí eu, como sempre, já começo discordando. Eu acho que se a gente fizesse políticas públicas com evidência, a gente teria avançado muito mais, né? As políticas públicas que a gente tem para dar conta da raça, do gênero, do aborto, do conjunto de condições de vida e das experiências humanas, certamente não dão conta da complexidade desses fenômenos. E é por isso que a gente tem uma política pública para as mulheres e para o aborto dentro da saúde pública, mas não só, que não está sendo determinada pela necessidade objetiva, por essas experiências que a gente ouve, que a gente sabe que acontecem, que a gente já viveu, mas sim por outras questões. Por uma moral religiosa, muitas vezes, por retrocessos políticos, por tendências políticas autoritárias e regressivas, enfim, porque o campo da saúde pública se constitui como um campo que não está a priori estabelecido por uma noção de direito somente, né? Mas que é um campo em disputa, em que todas essas tendências entram. E aí, para mim, acho que a cena mais marcante desse livro é justamente a cena em que ela está no hospital, em que ela se observa naquele lugar, observa o tratamento que ela recebe e observa o tratamento que uma colega recebe. E aí ela diz, alguém diz para ela, você poderia ter dito que você é universitária, talvez seu tratamento fosse diferente, por que você não disse? E aí acho que é isso que mais me marca nesse livro, né? Que acho que ele deixa muito claro como, apesar ter essa leitura que trata de um evento que é singular, que é da experiência subjetiva dela, e que é a partir da escrita, né, de um lugar de sujeita, como alguém que toma essa experiência de vida a partir da própria fala, tem aí uma rede muito desenhada e muito alinhada entre isso que foi determinando o lugar social que ela ocupa, e como isso determinou também os desdobramentos disso que ela viveu pessoalmente. Então, acho que é mais ou menos essa linha que eu vou trazer aqui para a gente conversar hoje.
Obrigada, as três. Deixa eu fazer uma sugestão, então, agora de que a gente faça no caminho inverso a leitura dos trechos, porque eu acho que o trecho que você selecionou dialoga muito com isso que você já estava começando a falar. Daí a gente pode fazer uma rodada de leituras. Vou então dividir com vocês o trechinho que mais me marcou. Vocês vão chegar até lá essa fala, né? Bom, ela está falando de quando ela chega no hospital. Será que eu faço? Eu trago essa narrativa? Todo mundo lê o livro, então conhece mais ou menos, enfim. Ela está dizendo aqui nessa cena de quando ela já realizou o procedimento de aborto e ela chega no hospital depois que ela está tendo um sangramento. E aí ela precisa ser socorrida, ela entende que ela pode ficar na casa dela, no apartamento ali, na cidade universitária, onde ela mora, mas aí ela vê que não, passa mal, e aí ela é orientada a ir para um hospital com uma certa urgência, ela vai. E aí evidencia-se no hospital que ela realizou um procedimento de aborto, e é a partir disso que ela chega, é mais ou menos esse contexto. E ela fala do quarto da maca, enfim, eu vou trazer o trechinho que eu separei. E aí ela encontra uma outra mulher. Ela, nesse caminho, nesse percurso, já no hospital, ela encontra uma outra mulher, que ela descreve como uma mulher pobre, que está grávida, está acompanhada da mãe, mas está sem o marido. E aí ela fala: no hall do hospital, me passaram para a cama com rodinhas, que embricaram de frente para o elevador, entre as pessoas que iam e vinham. Minha vez de ser levada não chegava nunca. Apareceu uma moça com uma barriga enorme, acompanhada de outra mulher, que devia ser sua mãe. Ela disse que ia parir. A enfermeira a repreendeu. Ainda faltava muito. A moça queria ficar. Houve uma briga e ela foi embora com sua acompanhante. A enfermeira deu de ombros. Aquela ali está aprontando com a gente há 15 dias. Entendi que era uma moça de 20 anos, sem marido. Ela havia mantido o bebê, mas não era mais bem tratada do que eu. A moça abortada e a mãe solteira dos bairros pobres de Rouen estavam no mesmo barco. Talvez ela tivessem mais desprezo por ela do que por mim. E aí eu vou pular para um outro trechinho aqui, que é logo seguido a esse. Ela fala: de modo fugaz, creio ver um homem de branco, com luvas de borracha, que me enche de pancada, gritando: eu não sou o encanador. É o modo como o médico trata ela. E essa frase, inspirada talvez por um esquete de... Ela cita o nome da pessoa, que fazia a França inteira rir, continua a hierarquizar o mundo em mim, a me separar, como a golpes de cacetete, médico de operários e médico de mulheres que abortam, os dominantes dos dominados. Para ser muito óbvia, desculpa, mas vou falar do momento em que eles falam sobre o que ela fala sobre o papel da lei, né? E enfim, vou ler do meio do parágrafo. Para fugir da subversão das imagens e agarrar essa realidade invisível, abstrata, ausente da lembrança e que, no entanto, me lançava à rua em busca de um provável médico, a lei. Ela estava em todo lugar, nos eufemismos e litotes de minha agenda, nos olhos protuberantes de Jean T., nos casamentos forçados, no filme Os Guarda-Chuvas do Amor, na vergonha daquelas que abortavam e na reprovação dos outros, na impossibilidade absoluta de imaginar que um dia as mulheres pudessem decidir abortar livremente. E, como de costume, era impossível determinar se o aborto era proibido porque ruim ou se era ruim porque proibido. Julgava-se de acordo com a lei, não se julgava a lei. Vocês não vão falar nada, eu posso ler. Vocês só estão sendo elegantes, é isso? Uma leitura. Eu vou falar
eu vou escolher um trecho para ler, que é o seguinte, para quem quiser, está na página 36. Eu vou, na verdade, ler 2 trechinhos. O livro, ele conta 2 histórias, como vocês viram, né? Ele conta a história do aborto, que eu ainda diria que tem 2 sub-histórias, que depois a gente pode entrar no tema propriamente dito aborto. E ele conta também a história de escrever essa história. Então, ele tem a narrativa sobre o que é escrever, o que eu vou chamar de escrita. Ele é um livro sobre o imperativo da escrita, eu diria assim. Já vou falar um pouco sobre isso. Antes de tudo, eu teria 1000 trechos, é que a Rita mandou ler 1. Eu vou desobedecer e vou ler 2. Mas ler 5 eu não vou. Assim, ó. Noite passada, sonhei que estava na situação de 1963. Antes de tudo, começa com parênteses. Então, é muito didático. Ela diz pra gente, ó, aqui é outra camada. Aqui vocês podem colocar luz neon. Então, isso está em parênteses, esse sonho. A situação de 63 e procurava um modo de abortar. Quando acordei, percebi que o sonho tinha me devolvido exatamente a desolação e a impotência nas quais eu estava mergulhada naquela época. O livro que estou escrevendo me soou como uma tentativa desesperada. Como no orgasmo, quando, num relâmpago, temos a impressão de que tudo está aqui. A lembrança do meu sonho me convencia de que eu tinha conseguido, sem esforço, o que busco encontrar pelas palavras, tornando inútil o meu processo de escrita. Isso é o ápice da definição do que é a literatura e do impossível da literatura. E aqui é também impossível para mim não voltar na Clarice Lispector, nessa tese mesmo que eu fiz, que chama No Limiar do Silêncio da Letra, e que trata da Clarice dizendo isto. Então, que é anos 70, né? Os romances Água Viva é inteiro escrito em cima disso, Hora da Estrela. Mas agora que a sensação vivida desapareceu quando acordei, a escrita encontra uma necessidade ainda mais forte, justificada pelo sonho. Então, aqui, ela fez a volta, né? Na verdade, isso é um embate humano de milênios, e ela fez a volta do Wittgenstein, né, sobre aquilo que você não pode dizer, é melhor se calar, que está no Tractatus, e que é a filosofia do Vinci, fica, né, em silêncio, e depois ela mesma subverte. Por isso que eu fiz uma pausa e continuei. Ela diz, por isso é que eu vou escrever, porque eu perdi o que eu vivi. Não dá. Mas eu não perdi, por quê? Aí é Freud, é o inconsciente, porque no sonho veio vívido. Eu revivo no sonho, e isso é inconsciente também. Então, e ela fecha o livro assim. Então, tá na 71. É muito bonito a missão, essa palavra missão. Quando ela está terminando o livro, terminei de pôr em palavras isso que se revela para mim como uma experiência humana total. Parece Wagner, né? Definindo a ópera, a obra de arte total. É uma experiência humana total da vida e da morte, do tempo, da moral e do interdito, da lei. Uma experiência vivida de um extremo a outro pelo corpo. É quase Lacan, né? Real, simbólico, imaginário. É o real do corpo que atravessa e você tentando fazer elos, uma topologia simbólica imaginária para dar conta disso. O verdadeiro objetivo da minha vida talvez seja apenas este, que meu corpo, minhas sensações e meus pensamentos se tornem escrita, isto é, algo inteligível e geral, minha existência completamente dissolvida na cabeça e na vida dos outros. Ela se dá como um objeto totêmico para a gente, ela se dissolve e a gente pega, né? Porque a gente está aqui numa cidade, enfim, 22 anos depois que ela escreveu o livro, 60 anos depois da experiência vivida,
depois dessa vivência que reapareceu no Sonho de 2000, né? Ela viveu em 63, publicou em 2000, escreveu em 99, ela diz, publicou em 2000 e a gente está aqui. Então, assim, é um circuito de transmissão da vida que eu acho que tem a ver com a filiação também da vida e do aborto. Depois eu vou juntar isso, mas por hora eu só vou ler a epígrafe, que é do Léris, do Michel Léris, que ela usa como a primeira epígrafe, né? Meu duplo desejo, que o acontecimento se torne escrita e que a escrita seja acontecimento, que é o título do livro. Maria, eu estava pensando nisso que você falou sobre a gente estar discutindo essa experiência que ela teve em 63 até hoje, e acho que tem 2 pontos aí, esse que você tratou, e o fato de que naquela época o aborto era ilegal na França, e é o que acontece conosco até hoje, né? Então eu acho que também tem essa dimensão. Muita coisa da Eni, inclusive, viaja muito bem e viaja muito bem para o Brasil. Eu acho que a gente tem visto os outros livros dela também, e como essa é uma discussão constante que a gente tem na editora, como ela comunica bem como essa senhora de 80 anos, francesa, comunica muito bem com uma realidade brasileira. Eu também vou ler um trechinho, que é um trecho que a gente escolheu para pôr na orelha, porque também é uma maneira de conectar, de trazer o projeto literário dela como um todo. E liga muito com o que a Mônica estava falando sobre essa dimensão. Ela faz esse trânsito, né, o tempo inteiro entre o coletivo e o individual, a experiência dela, ela se colocando, enfim, o papel social que ela tem. E ela diz: a primeira a fazer um curso superior numa família operária e de pequenos comerciantes, eu tinha escapado da fábrica e do balcão. Mas nem o vestibular, nem a graduação em letras puderam alterar a fatalidade da transmissão de uma pobreza da qual a filha grávida era, da mesma forma que o alcoólatra, o emblema. Então é isso, ela está falando da própria experiência. Eu acho isso super emocionante. Enfim, toda vez que a gente fala disso na Fósforo, enfim, a gente se emociona também. Mas eu acho que a Eni, ela tem esse poder de jogar para o social uma coisa, e ela está falando da própria experiência dela como uma mulher branca e francesa. E muitas vezes eu fiquei lendo esse livro me perguntando como seria esse relato do ponto de vista de uma jovem negra e brasileira. Acho que justamente porque ela tem esse poder de comunicar tão bem com a nossa realidade. Então eu acho que seria legal ouvir de vocês 3, assim, enfim, de maneira livre, como vocês acham que essa temática racial, que não está presente no livro dela, mas que eu acho que para nós é muito fundamental, como é que ela complexifica esse debate aqui no Brasil? Enfim, aí vocês fiquem à vontade para começar pela ordem que vocês quiserem. Mônica vai por último. Mas eu vou explicar porque eu não fiz isso, né? Fui muito disciplinada, não expliquei por que eu li aquele trecho, mas vou enganchar nisso. Para mim, entra na ideia da clandestinidade, né? Para que serve a lei, né? Para que serve a proibição do aborto, né? Não serve para, ao contrário do quase cinismo do debate, não serve para proteger a vida, né? Não estamos falando de proteção da vida. Esse argumento, enfim, daí estudos da saúde pública, enfim, vários estudos, já foi usado por algumas cortes constitucionais ao redor do mundo, para dizer que, se a gente quer proteger a vida, a proibição do aborto é a medida menos eficiente, né? Para proteger a vida, se fosse disso que os que se autodenominam pró-vida tivessem falando, a gente estaria falando de contraceptivo, saúde materna, acompanhamento de pós-parto, políticas públicas de, enfim, a coisa do anencéfalo, a Mônica vai saber melhor que eu, mas tem, enfim, já vários medicamentos que previnem que um feto vire anencéfalo. Então, assim, tem um mundo de coisas a serem feitas, de políticas públicas, de saúde, de educação sexual nas escolas. Tem muita coisa para a gente falar, para a gente fazer, se a gente estivesse falando de proteção da vida do feto e da mulher, né? Mas a gente não está falando disso, né? A lei só serve para jogar a mulher na rua, clandestina, né? Em situações inseguras, e para colocar as mulheres em risco
real, né, de vida. Né? Então, aí eu acho que liga com a questão da Rita, né, sobre quem morre por aborto inseguro no Brasil, né, são as mulheres negras, e acho que liga com outro debate que também tem a ver com vida, que é um debate trazido pelo movimento de mulheres negras americano, veio para o Brasil e está tomando conta dessa discussão, enfim, das feministas negras, ONG crioula, etc., que é sobre justiça reprodutiva. Né? Então, se a gente está... para falar sobre justiça reprodutiva, a gente não está falando só sobre o direito de poder abortar, né? Só sobre o direito de poder interromper a gravidez, é sobre o direito de poder decidir também ter filhos, né? Sobre o direito de poder decidir não ter filhos e ter filhos, em que situação poder criar os filhos, né? Então, essas mulheres estão colocando na pauta da justiça reprodutiva poder criar um filho sem o medo cotidiano de que seja morto pela polícia, né? Então, se a gente está falando de vida, aí a gente realmente tem que ampliar o leque para pensar que vida, né? Do que a gente está realmente pensando, né? É proteção da vida? Então, acho que o caminho não é a proibição. E de que vida a gente está falando, né? Então, das mulheres negras, dos meninos negros, acho que esse é um debate, acho que esse diálogo é interessante, né? Porque um pouco da crítica dessas mulheres é dizer, olha, esse debate do feminismo branco da década de 60 colocou luz demais na interrupção da gravidez, e a gente tem que pensar de um jeito reprodução, direitos reprodutivos de um jeito ampliado, né? O direito de não ser esterilizada à força, que é o que aconteceu no Brasil na década de 70 pra caramba, o direito de poder criar filho, enfim, então acho que é o direito de poder ter educação sexual nas escolas, para os adolescentes poderem entender o que está acontecendo. Então acho que essa pergunta faz a gente um pouco ampliar o debate para pensar. A gente tem essa experiência dessa mulher, né, que neste momento da vida precisava e desejava abortar, mas a gente tem que ouvir as outras mulheres e quais são os desejos e quais são as questões delas em relação à reprodução, né? E ouvir as mulheres negras, e ouvir as mulheres indígenas, e ouvir as mulheres, ouvir as mulheres, ouvir as mulheres. Eu vou ampliar o debate, como você falou, vamos ampliar o debate, eu vou ampliar para um outro lado também, porque é muito boa essa pergunta, né? Que vida a gente está protegendo? Eu vou te falar, eu tenho uma hipótese, mas assim, vou voltar um pouco na coisa do anencéfalo, que eu mesma lembrei agora, faz séculos, talvez faça uma década, que a Marta estava indo, eu não me esqueci essa história, que ela me contou, a gente estava em uma situação X, e ela me disse, eu tenho que ir para Brasília para discutir algo no Supremo sobre o anencéfalo. Eu falei, oi? Se o anencéfalo é um sujeito jurídico, e se ele teria direitos, deveria ser protegido pela lei. Se você pode abortar alguém sem cérebro, sem encéfalo, gente, eu vou repetir. A gente se pergunta se um ser em formação sem uma parte basal do que é uma subjetividade humana, que é um cordão do sistema nervoso central, se isso tem que ser preservado ou não. Isso é o auge da metafísica. Isso é o auge de um delírio. Isso é um delírio coletivo. Isso é loucura. Você não pode debater isso. Você debater isso significa que você não está aguentando que não exista transcendência. Você está querendo fazer existir um ser anencéfalo para proteger a existência de Deus. E você mata uma mulher e você obriga ela a sofrer uma gravidez até o fim para essa figura morrer dias depois. Isso é loucura. Dá para fazer a ponte ou precisa desenhar muito mais? A gente ficou... A Marta acabou de falar ali na mesa, não sei, de 2004 a 2012 para o Supremo decidir que ok, pode abortar anencéfalo.
é piada, entendeu? Você tá louco? Você tá... Então, assim, às vezes a gente tem que dar um safanão na gente mesmo, sabe? Para dar uma acordada, porque não sei se vocês conseguem compartilhar. Talvez eu esteja exagerando, me perdoa, mas para mim, eu fico indignada. Acho absurdo. Outra coisa que eu fico indignada, que tem a ver com isso, que vida a gente está protegendo? E eu vou te falar que vida a gente está protegendo do homem. A gente, quando proíbe o aborto, está protegendo o homem por quê? Porque ele vai responsabilizar a mulher pelo sexo. É isso. Por que você não deixa a mulher abortar? Você gozou? Agora paga. Você não estava feliz? Não estava feliz? Você não foi aí dar? Então agora carrega. Como assim você vai se livrar da vida? Agora você vai carregar o fruto do seu pecado. É isso, gente. Também é uma matriz religiosa. Isso que você citou, a moral, a religião, isso é misoginia. Isso é ódio da mulher também. Isso é uma mentalidade punitiva do gozo feminino. Misoginia e não suportabilidade de que a mulher é um ser desejante e gozante. Essa é uma discussão que eu já fiz muitas vezes e está no livro, inclusive, compra, está nas melhores livrarias, está aqui, que é uma discussão com Contardo. Isso está no Coisa de Menina, está um pouco, eu vou confessar, está sutil. E depois, fazendo mesas, a gente fez várias mesas, Brasil afora, Londrina, Paraná, umas coisas assim, Porto Alegre. E tinha esse debate do aborto. Eu, Contardo, a gente até tinha uma das nossas raríssimas diferenças, era sobre essa discussão. E a gente fez, no Coisa de Menino, a gente ampliou esse debate de tanto pau que isso dava, que daria para abrir muito essa conversa, que não vai ser aqui agora, mas já dei a letra inteira. A nossa diferença, minha e do Contardo, não sei o que vocês acham, Martinha, mas assim, vamos fazer um plebiscito para ver se o aborto é legalizável ou não no Brasil, ou se é descriminalizado, né, que é mais correto. Aí ele dizia, só mulher vai votar. Porque os homens vão estar nessa posição que eu acabei de colocar. E eles vão... É um duplo lugar, é problema dela. É ela que tem que carregar o filho, porque tem um monte de mãe solo, que é esse trecho que foi lido também. Né? Essa hierarquia, talvez a mulher solteira, grávida, mãe solteira, seja mais abaixo na escala do que a mulher que abortou e vai seguir sua vida também. Então, ele dizia, é só a mulher que vota. E eu, talvez ingenuamente, dizia, é uma questão que tem que implicar todos os sujeitos. O homem tem que ser implicado na reprodutibilidade. Não é assunto de mulher nem a gravidez, nem o aborto, nem a criação do filho, nem levar na escola, nem trocar fralda, nem nada disso. A criança, a vida, é uma questão da sociedade. É uma questão de todo mundo. A vida é nossa, a vida é humana. Você não pode sair fora. Você não pode se eximir, não pode se desimplicar subjetivamente. Mas, enfim, eu quereria muito ter mais essa conversa, mais esse debate, mas posso ter com vocês também, é isso. Pequena parte, eu concordo, mas jamais jogarei essa questão para plebiscito, porque é um direito humano, né? É um direito humano, a gente não tem, a maioria não vai votar sobre o direito humano Martinha, da mulher. O plebiscito era meio poético, sabe? Era só para... Nem dá ideia, pelo amor de Deus, gente. Vai votar em 2022, vota bem, em todas as escalas. É mais para... tudo bem. Aliás, muito obrigada. Não vou mais usar a palavra plebiscito. É para dizer o seguinte, quem que deveria responder por isso? Quem seria responsável por essa decisão? É só para chamar... Enfim, nem existe mais homem hoje, né? A gente está na fase pós-gender, né? Mas esse é outro debate. Vamos lá. Acho que respondendo de maneira muito pragmática, né, a pergunta, será que esse relato teria sido outro, né?
se escrito por outra pessoa, é quase uma dedução lógica, né? Por uma outra pessoa, num outro lugar, num outro estado, num outro momento histórico, de outra raça. Com certeza, sim, né? E aí eu volto aqui a falar como psicóloga sócio-histórica, né? Que acredita muito nesse sujeito que se forja a partir de um lugar universal de humanidade, mas também de muitos lugares particulares que constituem todo mundo, né, que moram num bairro, numa cidade, num tempo histórico, e que tem uma classe, uma cor, e que também que nele vão ser impressas marcas que vão construir uma subjetividade, algo ali que vai ser só dele. Então, certamente, o relato seria muito diferente, né? E, muito possivelmente, o desdobramento, o desfecho dessa história também seria muito diferente, né? Eu não sei se... estatisticamente, muitas mulheres pretas não poderiam ter escrito um livro sobre isso, né? Porque elas teriam morrido nesse procedimento. É o que as estatísticas dizem para a gente, que as mortes decorrentes de procedimentos de aborto acometem majoritariamente mulheres pretas e pardas nesse país. Gostei muito que a pergunta foi feita para todo mundo, porque assim como o debate sobre o gênero não é exclusividade das mulheres, o debate sobre a raça não deve ser patrimônio exclusivo das pessoas pretas. Todo mundo tem que tem que saber que parte ocupa nesse lugar, né? Eu que estou nas relações raciais, né? A própria ideia de relações raciais e de pensar a dinâmica das relações raciais envolve a gente pensar os diferentes lugares que diferentes sujeitos de diferentes racialidades ocupam e como isso determina a possibilidade de acesso a direitos, a experiências de vida. Então, certamente, esse teria sido um outro relato, né? E fiquei pensando, né, nessa impossibilidade de reconhecer a mulher, pensando a mulher, né, desse lugar particular e universal como um sujeito desejante, eu fiquei pensando na possibilidade de que as mulheres negras sejam reconhecidas como sujeito, como gente, né? Eu acho que esse é um debate bastante importante, que quando a gente pensa no aborto, em políticas que envolvem o debate de gênero, de excepção e contracepção, enfim. E acho que é bastante pertinente a gente pensar, de novo, né? Para que a gente faz política? Para quê? Para quem? Com que finalidade? Principalmente pensando que o campo da saúde pública a saúde pública é o campo no Brasil que primeiro se estrutura como aparato público. E ele emerge exatamente no momento em que a gente dá virada, né, para a República. E é exatamente o momento também coincide com a abolição da escravatura, com esse limiar da abolição. E aí, embora, de modo geral, a gente costume pensar a saúde, muito obrigada, como um aparato, né, público, político, né, forjado por conceitos, instituições e normas, enfim, e um conjunto de práticas que tem a ver com a proteção da vida, de modo geral, o que a gente observa é que ele é também, muitas vezes, um mecanismo de reprodução de sistemas de dominação e de hierarquização de vidas e de gentes, né? Num dos relatos, no meu trabalho de mestrado, eu entrevistei profissionais de saúde e eu perguntava para eles, me diz sobre uma pessoa negra que você atendeu. E aí, acho que vocês vão entender o laço com as falas e com a conversa. E aí, as pessoas não me contaram histórias de relato em saúde que não fossem descrições de casos de racismo. Eu não usei a palavra racismo no meu trabalho, porque eu estava muito atenta que as pessoas não queriam falar sobre isso. Então, eu só falava, me diz de uma pessoa preta que você atendeu. E aí, um dos casos relatados foi de uma mulher negra que tinha 3 filhos brancos, eram filhos biológicos, e em uma única visita, ela foi destituída do poder dela sobre as crianças, da possibilidade. Então, ela teve o poder pátrio retirado, né? Em uma única visita. Em uma única visita. Isso é uma coisa absolutamente absurda. Tudo isso sancionado pelo campo da saúde pública, pela assistência social, pelo campo jurídico, né? E aí também tem um outro relato, isso tudo espontaneamente, me diz de uma pessoa negra que você tem atendido. De uma mulher que está em situação de rua, ela é uma mulher negra, o filho dela também. E aí tem todo um movimento da equipe de consultório de rua, que é um dispositivo dentro do nosso aparato de saúde pública, que é para cuidar da população em situação de rua, que é aqui na cidade de São Paulo 80% negra.
E aí tem todo um movimento dessa equipe e dessa sujeita para ter essa criança. Então, ela começa a se comunicar com a população ali do bairro, com os lugares em que tem vendinha, com as mercearias, e ela começa a arranjar um lugar, inclusive, para esquentar o leite para a criança. E aí, novamente, em uma única audiência, essa criança é abrigada e ela fica sem o filho, né? Então, acho que esses são relatos que vão dizendo para a gente de que vida a gente protege, para que servem esses sistemas de proteção, né? Que história é essa de defender a vida de um anencéfalo quando a gente vive um genocídio da população preta e pobre recorrente, à luz do dia, né? Então, acho que, no final das contas, isso compõe esse debate, né? E é importante que isso seja dito, porque assim como o gozo feminino ele é interditado, a possibilidade de viver para as pessoas negras também tem sido interditada nesse país, né, e nesse estado, por mecanismos sancionados, inclusive, né? Sim. Isso que você falou, Mônica, parece até uma ilustração do que a Marta estava falando, né? De como a gente precisa expandir o debate, como falar sobre aborto é só um pedacinho da questão do direito reprodutivo. A pessoa que leva a gravidez a cabo, seja porque não teve opção, seja porque decidiu fazer isso e perde a guarda do filho, não está contemplada em nenhuma política pública, né, de direito reprodutivo. Enfim, eu queria falar também de um outro aspecto que esse livro traz, que é a coragem dela de fazer isso, porque não só ela teve a coragem de contar sobre o aborto que ela fez, mas ela fala dele com orgulho. E isso é uma coisa que eu acho muito, enfim, mais uma vez, muito revolucionário da parte dela. Ela fala que a culpa que ela sentia dessa experiência não tinha a ver com o fato de ter feito um aborto, e sim com o fato dela nunca ter transformado isso em alguma coisa, em escrito, como a Maria contou. Então, e ela usa essa palavra, orgulho. Depois a Maria circulou pra gente um vídeo dela dando uma entrevista logo que o livro saiu, em 2000, e ela tá dando essa entrevista para 2 homens, e ela tá falando muito parecido com o que ela fala no livro, sobre a culpa de não ter transformado isso em literatura ainda, e como aquilo era uma missão para ela. E o susto dos 2 entrevistadores quando ela fala isso é um negócio que vale a pena ver. Mas eu fiquei com essa coisa do orgulho. Eu queria perguntar para vocês um pouco em que dimensão vocês acreditam que é possível falar em orgulho, porque é bastante contraintuitivo para todos esses mecanismos punitivos sobre os quais a gente olha para essa temática, né? Enfim, é uma pergunta muito subjetiva, mas eu queria ouvir vocês um pouco sobre esse assunto. Eu vou. Aí, assim, eu vou resumir, né? Mas ela é uma winner total, né? Ela é uma vencedora. Ela vamos dizer, eu imagino, eu lendo, trazendo para o Brasil, que ela é vencedora fora da curva, algo que a gente só pode imaginar pensando nos anos Lula, Brasil, que é um acesso, a gente fala isso como uma possibilidade maior que a exceção, o que a gente chamou de classe C e para a universidade. Então, esse é um fenômeno que a gente ainda vai pesquisar muito mais e entender a densidade da transformação sócio-histórica, como diz você, né? E psíquica. É uma transformação muito profunda. Eu acho que a gente ainda não está ainda... Pode ter reação que quiser, pode ter bolsonarismo que quiser. Não, pode ser ilusão. Mas eu acho que não vai conseguir botar uma tampa nesse movimento. Destampou, assim, explodiu, porque você realmente fala, eu posso desejar. Isso não tem preço, gente. Isso daí, assim... Vocês viram a notícia? Vi hoje, estava lá tomando um café e passou numa televisão, numa padaria. E aí, assim, Talibã, no Afeganistão, proíbe ensino para as mulheres. Eu falei exatamente a mesma coisa que eu estou falando agora. Pode proibir o que você quiser, gato. Não vai rolar. Acabou, desiste. Porque, assim, a mulherada está traficando livro. Vocês não viram? Lembra? Que agora a gente já mudou de guerra, né?
porque rápido aqui, o movimento humano assim não para. Pulsão tanática tá ótima, dos homens. Eu não sei, Martinha, eu não sei. Vamos devagar, porque eu acho que a pulsão de morte ela é assexuada nesse sentido, ela é transgender. Dá poder para a mulherada, eu não sei se a mulherada não vai destruir. Mas eu quereria muito acreditar nisso, eu sou da palavra, e eu tenho uma hipótese contra mim mesma, do seu lado, que é assim, a gente está há milhões de anos falando, faz lá cerâmica, faz lá colheita, a gente não está em silêncio na caça, então a gente está aprendendo a linguagem, a mulherada fala muito, vai na análise subjetiva, então eu mesma estou falando contra o que eu mesma falei, entende? Mas eu também tenho medo da gente colocar o falo só no lugar do feminino, ou tirar, entendeu? Assim, é difícil essa conversa, assim, mas me perdi, estava no Talibã, estava na mulher, mas antes disso eu estava aqui, ela tem orgulho porque ela conseguiu, eu não vou ficar presa nessa classe, eu vou me matar, ela correu risco de vida, mas eu não vou seguir essa sina de ter o filho e ficar aqui, operária para sempre. Eu vou ser universitária. E ela não é universitária. Ela é uma escritora brilhante, traduzida em 1000 países. Ela é a winner da winner. Quem que quer ser escritor? Todo mundo, metade das pessoas estão aqui. E assim, escuta, ela é sensacional nesse ponto. Então, ela pagou um preço que eu vou te falar, tá barato. Assim, aspas, né? Subjetivo. Por isso que ela tem orgulho. Ela tem orgulho porque ela está inteira no desejo dela. É uma posição que ela... Por que ela não tinha dúvida? Porque ela tinha muita certeza que ela queria sair daquele lugar. Isso eu também sei porque aí eu tenho Os Anos, que é outro livro que a Fósforo também publicou, que a Rita também editou, e tem Memoir Fille, que eu acho que vai ser traduzido, que deve ser memória menina, memória garota, que é ela com 18 anos. Então tem alguns marcos na vida dela, esse é 18, um pouco antes disso, que é uma paixão. Então, é assim, por quem que você se apaixona? E você, já vou dar spoiler, mas você também... Será que a paixão ela é totalmente irracional? Será que você... A princesa que se apaixona pelo plebeu, será que isso tem uma questão de classe? Será que a plebeia vai se apaixonar pelo plebeu? Ou ela vai querer desesperadamente se apaixonar pelo príncipe, casar com o príncipe, que foi o que ela fez? Então, ela tem um desejo decidido de sair daquela origem. Isso é Annie Ernaux, isso é análise, nem sei, mas isso eu posso chutar com a mais plena segurança. Isso é a direção analítica desse sujeito. Eu quero isso, é um desejo decidido. Eu acho, Maria, que eu concordo com você. Ela fez um movimento que é difícil de fazer, não só pelas condições sociais, que no caso ela teve, porque... Enfim, ela nasce em 40, então ela é dessa geração pós-guerra, então ela vive uma prosperidade muito diferente da dos pais dela. Mas também porque isso tem um custo psíquico muito alto. E eu acho que o preço que ela pagou, na verdade, ela conseguiu fazer isso elaborando e virou o projeto literário dela. Só uma informação que ela deu em entrevista sobre a recepção dela, né, na França. O primeiro livro dela que fez sucesso foi O Lugar, que ela publicou nos anos 80, que é o primeiro em que ela abandona a forma ficcional e vai para isso que depois as pessoas catalogaram como autoficção, e ela mesma é um pouco ambígua em relação a essa nomenclatura. Mas ela fala que, apesar desse livro ter feito muito sucesso, porque era o primeiro em que ela falava sobre essa diferença entre gerações, porque, na verdade, O Lugar ela fala sobre a morte do pai, e o lugar que o pai ocupou na sociedade, e como ele é muito diferente do lugar que ela chegou a ocupar. Mas, apesar disso, apesar desse livro ter chamado a atenção,
ela fala que o único livro dela que foi consensualmente bem recebido é Os Anos, que é o que onde ela menos se coloca. Inclusive, ela fala de si mesma na terceira pessoa, nesse livro, ou no coletivo. Então, é uma coletividade francesa. Esse é o único livro consensual dela. Todos os outros, eu acho que ela continua, de alguma maneira, pagando o preço de contar sobre a própria vida. Então, eu concordo em absoluto. Ela, hoje em dia, é muito consagrada, favorita todos os anos. A gente até, enfim, fala bastante sobre isso. Ela é favorita para muitos prêmios, Nobel e tal, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que questiona esse projeto literário, né? E acho que anda muito junto com a dimensão punitiva também de falar sobre si mesma. Nunca vem de graça, eu acho, né? Mas, enfim, queria devolver a palavra para a Marta e para a Mônica, que não falaram muito sobre essa dimensão do orgulho, que eu acho uma das coisas mais revolucionárias desse livro. A parte com a Malu. Malu não estava essencializando a mulher na cerâmica e no cuidado, né? De jeito nenhum. Eu estou falando de relação de poder. Quem está no poder fazendo guerra não são as mulheres, né? Então não estou falando de cuidado ou violência. Mas a coisa do orgulho, tive essa mesma impressão, né? De sacar uma mulher que saca o sistema de opressão em torno dela e consegue quebrar, né? E consegue fazer o que quer, né, sofrer, né, com o custo, enfim, eu lendo esse livro altíssimo, né, mas achei altíssimo, né, mas enfrenta Deus e o mundo, né, para conseguir quebrar essa estrutura, né, quando a gente fala em estrutura de opressão, né, e pensa nesse relato singular dessa mulher, para mim ficou essa imagem, né, tipo, essa estrutura em cima dessa mulher, e ela conseguiu ali nos microcontatos, num sistema de micro-resistência assim, muito singular, conseguiu escapar, e tem muito orgulho disso, né? E me remeteu imediatamente ao discurso, enfim, discurso Damares, né? Hoje em dia, já ressignificando a questão, né? Porque, enfim, o movimento feminista está falando sobre a vida das mulheres, e o movimento, com muitas aspas, pró-vida, né? Enfim, que chegou ao poder, né? A Damares é uma liderança do movimento anti-aborto, está no poder, então o movimento, a gente está aqui fazendo resistência, porque o movimento chegou ao poder. Ela está dizendo, não, eu estou protegendo as mulheres, a gente tem que criminalizar o aborto. Então, elas já deram a volta no argumento. Eu também estou preocupada com a saúde das mulheres, né? Então, vocês estão falando de mulheres, proteção da saúde das mulheres, proteção da vida das mulheres, eu também estou preocupada com a vida das mulheres. Então, a gente tem que proibir o aborto, porque o sofrimento e o arrependimento, né? Então, tem todo um discurso de proteção das mulheres, feito exatamente por aqueles que não estão nem aí em dar condições para que as mulheres possam decidir e seguir seus desejos, né? Então, para mim, o lance do orgulho, me veio essa imagem, né, enfim, realmente fica evidente, né, como ela consegue ali, o feito dela ter conseguido ultrapassar essa opressão estrutural, e o contraste de imaginar essa política de proteção das mulheres a partir de um lugar que não é ouvir as mulheres e não dar condições para que essas mulheres decidam, né? Então, a gente enfim, aí a gente pode falar de violência doméstica, a gente pode falar de outras políticas públicas de proteção das mulheres e soluções em nome das mulheres, que não passam por empoderar as mulheres, dar condições para que as mulheres possam decidir de um jeito informado, autônomo, etc. Então, assim, para mim, esse paradoxo da proteção da mulher, que é um discurso que tenta engolir, né, o discurso do movimento feminista, do discurso da saúde da mulher, está tentando engolir tudo isso, roubar o enquadramento e falar, eu estou aqui preocupado com as mulheres também, mas com a mulher que não pode decidir sozinha, né? Eu vou ler de novo 2 trechinhos para falar disso, pode ser? Eu vou falar de 2 encontros que ela relata no livro. Um é com um padre, porque ela resolve se confessar que ela fez o aborto.
e uma é com um médico, para quem ela resolve noticiar, né, e meio que dar uma notícia e perguntar se está bem, se pedir alguma recomendação, depois que ela já fez o aborto. Esse é um médico que se recusou a atendê-la, que se recusou a assisti-la, né, nesse momento. E aí, sobre o encontro com o padre, ela diz: numa outra tarde, entrei na igreja, perto do Boulevard, para dizer ao padre que eu tinha abortado. Logo em seguida, me dei conta do meu erro. Aí vem a frase importante. Eu me sentia na luz. Para ele, eu estava no crime. Acho que é um emblema bem bonitinho dessa dialética entre o que é ocupar esse duplo lugar, enfim. E aí a outra, quando ela se encontra com o médico, ela fala que ela voltou ao consultório do médico e depois de um exame minucioso, ele me disse sorrindo, num tom de elogio e satisfação, que eu tinha me saído bem. Sem perceber, ele me incitava a transformar a violência vivida em uma vitória individual. Então, esse contraponto entre o crime e a luz, a violência e a vitória, eu acho que são bem emblemáticos. Primeiro, de alguém que conseguiu se colocar num lugar desejante e lidar com isso, com as implicações disso. E também acho que dessa dialética, que é viver a vida sendo gente, sendo sujeito. E essa foi uma das coisas que mais me capturou nesse livro, e eu acho que, de alguma forma, isso também, para mim, diz muito das relações sociais, sabe? Isso me fez lembrar muito o Emicida, por exemplo, que fala que o combustível para os sonhos dele é a fome, né? Como é que a fome poderia ser combustível, né, para alguma coisa? E é como é, né? E aí, fiquei pensando também nos movimentos de mulheres ao redor do mundo, sabe? Não só aqui no Brasil, no movimento de mulheres negras, mas eu pensei também nas mulheres curdas. Enfim, eu fiquei pensando numa série de movimentos ao redor do globo de mulheres. É isso, né? Porque eles partem do pressuposto de que o que é possível fazer a partir dessa condição, desse lugar, o que é possível produzir na precariedade da vida, de uma família operária, nos anos 60, 70, o que é possível produzir dentro de um Estado genocida. E aí eu fico pensando, né, que, na verdade, toda a nossa tarefa de vida, e talvez também a nossa tarefa social e política, seja essa, né? É poder se colocar na luz dentro de uma cena que é de crime, ou transformar em vitória aquilo que foi violência. Eu acho que essa, por exemplo, é a experiência que os movimentos de mulheres negras ensinam para a gente, cotidianamente, né? Eu fiquei pensando que é isso, ninguém vai garantir que a gente realize os nossos desejos, o Estado não vai nos dar condições, ninguém vai nos dar condições, ninguém vai oferecer isso, né? Essa é uma tarefa que cabe a cada um singularmente na sua história e, acredito eu também, coletivamente, construir. Então, no final das contas, eu acho que o livro é muito inspirador nesse sentido, porque traz para a gente um relato de alguém que fez essa travessia, né? Aos trancos e barrancos, da maneira como foi possível, e que foi vitoriosa, né? Então, isso também me tocou nesse lugar. E olha que coisa, né? Essa coisa dessa dialética entre o singular, né, e o particular, e o plural, porque ela é essa mulher branca de uma outra década na França, mas cujo movimento me fez pensar nas mulheres negras daqui, de agora, me fez pensar na minha mãe, que foi uma mulher abrigada e colocou 3 filhas na universidade pública, sabe? Me fez pensar no cotidiano da vida de um monte de gente nesse país que tenta mais que sobreviver e que mais que sobrevive muitas vezes, né? Obrigada pelos depoimentos. Eu queria, na verdade, agora abrir para vocês. Quem tiver perguntas, o microfone está aberto. Quer fazer só para encorajar? A Rita faz só para quebrar o gelo, depois a gente passa para os outros. Bom, primeiro vou tentar ser breve, mas é que são vários comentários e muito a partir de como eu li o livro também, mas eu queria agradecer muito a vocês 3 e a Rita, que foi muito bom ouvi-las, porque são 3 pontos de vista muito distintos, né? E, ao mesmo tempo, em certa medida, complementares. Então, acho que são iluminadores e muito importantes, assim, muito, muito, muito. Agora, enquanto a Mônica falava, eu me lembrei de uma frase da Marielle, de um vídeo que circulou logo depois da morte dela, que me marcou para sempre
E outro dia eu estava num debate, eu mencionei essa frase porque eu acho que de alguma maneira ele condensa o que vocês falaram, que é o seguinte: feminismo na favela é creche. Isso tem uma dimensão que é muito maior do que uma frase feita, né? Porque isso significa que a mulher, para trabalhar, ela precisa de alguém que cuide daquela criança. E voltando para Annie Ernaux, tem uma dimensão no livro que acho que tem a ver com orgulho, e que na França, que é uma sociedade muito marcada socialmente, né? Depois seria também racialmente, mas naquele momento o peso do estudo, a força de você ter uma carreira exitosa, né? Na França, para você dizer que você estudou, você diz que você trabalhou, né? Então, é uma sociedade em que, né, supostamente meritocrática, mas em que as classes sociais são muito marcadas. Então, ser uma moça pobre poderia ser lá o destino dela, só que ela é brilhante nos estudos. E aquela gravidez narrada no livro, que nunca é muito gravidez, acho que gravidez aparece uma vez no livro, palavra gravidez, e logo no início, aquilo ali tem a ver muito mais com aquilo que vai atrapalhar essa carreira de êxito que a aguarda. Então, esse orgulho tem a ver também com não ser capaz, não precisar reproduzir a vida da mãe, a vida das mulheres do bairro dela, né? Então, aquilo significaria marcá-la. E aquele trecho que você leu, em que tem o xingamento, que o médico né, super agressivo e tal, o médico que vai fazer a curetagem, né? Esse trecho é um trecho em que ela está... tem alguma coisa... Aquilo volta para ela, né? O lugar de origem dela e não o lugar de destino que ela quer. Então, eu acho que o orgulho tem muito a ver com isso. E, na verdade, é mais um comentário do que uma pergunta, mas é que vocês, enfim, ouvi-las foi importante para pensar nisso. Assim, queria que vocês reagissem a isso na medida do possível. Assim, mas eu acho que para o Brasil isso se reproduz, claro que socialmente, mas racialmente também. E está nessa... E aí, voltando assim, a frase da Marielle, né? É isso, é você ter condição da mulher poder trabalhar, da mulher poder fazer as coisas dela. Então, acho que é isso. Assim, pensei muito nessa pergunta da Rita do orgulho, e aí fiquei com vontade de falar isso. Desculpem, não é exatamente uma pergunta. Obrigada, Rita. Queria ouvir, se vocês quiserem comentar o comentário da Rita, por favor. Só um detalhe, né? Uma coisa muito ligada a isso, que não sai da minha cabeça, eram as mães solteiras, né? As mães solos no Brasil, né? 11 milhões de mães solos no Brasil, 5 milhões de crianças que não têm sequer o nome do pai no registro, né? E aí você pega as estatísticas, maioria negra, maioria em residências precárias, não tinham internet, aí você pega o que aconteceu durante a Covid, uma tragédia, enfim. Então, acho que lendo a sua resenha, na verdade, a sua resenha me levou eu fiquei com isso dias, né? Pensando nas mães solos, né? Por que a assistência social, que hoje em dia enfim, estou atropelando as ideias, mas ligando com a minha última resposta de que o discurso agora anti-aborto é de proteção às mulheres, ele tem também um certo assistencialismo social, né? Então, na verdade, a gente tem que dar a bolsa estupro, a gente vai dar, né? Tem todo um pacote de medidas sociais, né? Assistencialistas e não prometidas, né? Prometidas para as mulheres que teriam direito a abortar, por exemplo, num caso de estupro, e aí o pacote anti-aborto não, a gente vai te oferecer alguma coisa, né? Mas essas 11 milhões de mulheres, né, que já vivem na precariedade, né? E as mães dos filhos com microcefalia, né, que não tem como trabalhar, que tem que cuidar o dia inteiro da criança, e o Supremo
acabou com a ação por uma questão processual, né? Então, acho que essa questão, né, que está o tempo inteiro no pano de fundo, o que aconteceria comigo, com a minha carreira e com a minha vida, é isso, são essas 11 milhões de mulheres, maioria negra, condições precárias, sem nenhuma assistência, né? É que ela pediu para ser a última, sempre. Aí eu tô falando para ela, você tem certeza que você quer ser a última? É o seguinte, o orgulho, eu vou falar um reverso dessa história de orgulho. Eu achei muito bonito o seu depoimento. Eu vou dar um outro depoimento de outro lado, da branquitude. Me perdoem, mas, por favor, tenham compaixão. Mas é assim, minha mãe tinha uma empregada branca, que tinha uma filha branca, que gostava muito de mim, e era um pouco mais nova que eu, e ela falava, eu te amo, eu vou fazer psicologia igual você. Eu falava, vai sim, vai, ó. Aí eu pegava os livros, eu emprestava para ela, dava para mim, eu estava fazendo assim um trabalho lindo. Aí ela engravidou. E ela era apaixonada por um cara que era do tráfico, que daí se envolveu, matou uma pessoa. Para resumir muito, foi para a cadeia. E a história foi ela grávida, indo visitar o grande amor da vida na cadeia. Aí eu falava assim, você tá louca? Pelo amor de Deus, eu te ajudo. Vamos fazer psicologia? Vamos fazer um aborto? Eu te ajudo. Vamos... Não teve jeito. Porque era um lugar de orgulho, de ser mãe, de ser mulher. Não deu, nessa geração, para ela bancar. Ela não se via fazendo psicologia, faculdade. Não estava autorizada. E era para além do dinheiro. Foi muito difícil para mim essa história. É um misto de culpa com uma frustração, uma tentativa de você quase fazer a revolução e você ficar na impotência. É verdade o que eu estou falando, não é? Entende? Eu sei que pode soar... mas é muito difícil. Eu entendi, e hoje ela tem o segundo filho do mesmo homem que já saiu da prisão. Ela minha brother, assim, e ela gosta de me ajudar quando faz festa. Ela é muito festeira. Ela fala... Ela me liga agora e fala, você não vai fazer festa? Porque eu tô com saudade das tuas festas, são sempre ótimas, eu quero fazer festa. Eu falei, eu tô na lama, não tô podendo fazer nem meia festa, você me desculpa, mas quando eu ressuscitar... Então a gente tem essa relação, que hoje ela tem os 2 filhos, me manda foto, me conta a história, eu falo, e a psicologia? Mas agora eu falo, vai? Você não queria? Vai? Aí hoje... sei lá, 10 anos depois, ela fala, mas eu sou apaixonada, eu vejo seus vídeos. Eu falo, tá bom, mas vai fazer psicologia ou não vai? Então, assim, eu entendi a duras penas para mim mesma que esse lugar de ter um homem e de ser mãe é o que resta quando você não se autoriza a pensar. Então, é um outro lado do orgulho como mulher que ainda existe. E se a gente não conseguir desconstruir a maternidade como um lugar de legitimidade para o feminino, como único lugar de legitimidade para muitas camadas do feminino, a gente não vai conseguir nem dando creche. É bem intrincado o negócio. Eu não ia dizer nada. Não era nem que eu queria dizer por último dessa vez. Mas vocês vejam, né? Para mim, dizer por último é um lugar de muito conforto. Não é o resto. É um lugar muito privilegiado. Enfim, eu queria só dividir mais 2 relatos. Acho que um que dialoga diretamente com essa fala, com essa última fala da Maria, e um com a fala da Rita. São só 2 exemplos, assim. Acho que é só para ficar registrado. Essa semana, acho que estava na minha descrição, né? A Rita disse, eu trabalho desde novembro num PS psiquiátrico. Então, num PS psiquiátrico, como vocês podem imaginar, a gente só recebe
pessoas muito graves, numa condição de sofrimento mental muito, muito grave, em crise, né? Então, a gente só atende a urgência e emergência. E, então, a gente recebe pessoas que estão emocionalmente muito desestabilizadas, que estão em risco, que podem oferecer riscos para si próprias, né, para a integridade física, né, de si próprio, dos próximos, enfim. E aí, muito frequentemente, a gente recebe pessoas psicóticas, não sei se vocês entendem o que isso quer dizer, enfim, em surto, né? Essa é uma modalidade de sofrimento, uma forma de inscrição na linguagem, enfim, é um jeito de estar no mundo, né? E isso acontece. E as pessoas psicóticas, quando sofrem, muito comumente produzem sintomas como alucinações, delírios. E aí, essa semana, eu tive uma conversa muito curiosa com uma paciente que tem o delírio de que está grávida. Ela acredita que está grávida, embora todas as evidências somáticas digam que não, né? A gente fez teste com hormônio, teste de imagem, e ela acredita que realmente está grávida. E aí ela veio me perguntar, você tem filhos? E eu disse, não. E ela disse, como assim você não tem filhos? E eu disse, não entendo. E ela disse, mas ainda tem tempo, você consegue, você tem algum problema? Eu falei, não, eu acho que eu não tenho sua vontade. Como você não tem vontade? E aí foi muito curioso, porque ela queria muito investigar como era possível que eu, uma mulher adulta com condições em idade reprodutiva, não tinha um filho e não queria ter. Então, acho que é só né, assim, do lugar muito especial que isso ainda tem para muitas mulheres. Acho que o debate que é importante fazer, não tem nenhum problema em querer ter filho. O problema é quando isso é um destino único. Né? Não tem um problema nenhum. É isso, qualquer possibilidade existencial, qualquer lugar desejante, né? Tudo é desejo, nada é melhor nem é pior, né? A questão é que só uma coisa esteja no horizonte, né? Então eu queria trazer isso, né, também e é muito engraçado, porque para ela o que estava em questão era eu não querer ter filho. Isso não era concebível. Isso não era concebível. E aí ela fez um trabalho muito ativo, assim, tanto de tentar entender quanto de me convencer de que é possível, guerreira, vai lá. Tipo, esse trabalho de é possível fazer psicologia, guerreira, vai lá. E ela me convencendo, mas você consegue, enfim. E aí também queria uma outra coisa que sua fala me fez pensar, Rita, essa coisa de na favela feminismo é creche. Eu sempre partilho essa experiência. Eu trabalhei no UBS em São Bernardo do Campo, num bairro que se constituiu aproximadamente na década de 70. Eu estava lá em São Bernardo entre 2012 e 2014. Eu fiquei 2 anos e aí trabalhei num bairro muito precarizado. Só tinha um único ônibus na cidade inteira que ia para aquele bairro. As pessoas para irem no mercado. No mercado não, lá tinha vendinhas. Mercado grande tinha que sair do bairro, mas para ter acesso a caixa eletrônico tinham que sair do bairro. Né, assim, tamanha precariedade de lugar, um bairro de ocupação, né, constituído a partir disso, do lado da represa, enfim, com uma série de vulnerabilidades. E aí essas mulheres estavam há 40 anos, há 4 décadas, esperando pela creche, que não vinha. E o que essas mulheres, majoritariamente mulheres pretas e pardas, de origem nordestina, que tinham como ocupação... Exatamente, elas eram faxineiras, majoritariamente. O que elas começaram a fazer? Elas começaram a revezar quem cuidava dos filhos. Então, segunda-feira, uma delas não fazia faxina e ficava com os filhos de todas. Na terça-feira, era a Joana, que não fazia faxina e os filhos ficavam sob a salvaguarda dela. Então, elas levavam a maçã para a criança e todas cuidavam ali, brincavam. Nesses 2 anos em que eu estive lá, aconteceram 3 chacinas nesse bairro. Com essa medida, né, a partir de um movimento autônomo e desejante de serem mães, de terem seus filhos, de protegê-los e seguirem mulheres trabalhadoras, elas conseguiram se organizar coletivamente para garantir minimamente a possibilidade dentro do que estava colocado. Né? Essa luta pela creche é uma luta transgeracional. As avós delas, que inauguraram aquele bairro, já vinham travando isso, e isso não aconteceu. Então, eu sempre me lembro dessa fala quando também penso nessa dialética entre a luz e o crime, entre a violência e a vitória,
porque eu acho que esse é um exemplo social muito bem sucedido e que eu, como psicóloga, fico muito contente também e orgulhosa de poder ter assistido e de poder partilhar, porque acho que, no final das contas, é esse movimento que é necessário à vida mesmo, né? E elas conseguiram fazer isso, assim, de maneira muito bem sucedida, sem apelar ao BS, e não que elas não devam apelar, né? Elas já vinham apelando ao Estado, que nunca compareceu, e elas não deixaram de reivindicar um lugar desejante, apesar de. Então, a sua fala só me lembrou disso e eu quis partilhar também. Enfim. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta ou um comentário? Ai, meu Deus, tô nervosa. Eu trabalho na Fósforo com a Rita. A gente trabalha no editorial lá e... Trabalhando em todos os livros da Annie Ernaux. E uma coisa que acontece em todos os livros que estão chegando na Fósforo e que já estão em um determinado ponto da produção é a gente se reunir e pensar, tá, como é que a gente vai falar desse livro? Que história que a gente quer contar sobre esse livro e que tipo de abordagem, né? E eu lembro que, pela Annie Ernaux ser a primeira autora, a Rita fez essa pergunta pra gente e foi quase um consenso de quem estava ali naquela conversa de que não, a Annie Ernaux, ela é francesa, ela é branca, mas ela tem uma prosa de autoficção, mas ela não está num lugar de nicho, que o texto dela consegue se comunicar. E particularmente para mim, o que me fazia pensar isso a respeito da Annie Ernaux é que o texto dela é muito calcado nas discussões de classe. Então, o que faz com que eu, que nasci em 96, me sinta tão contemplada pelo texto de alguém que está escrevendo sobre os anos 60, é a discussão sobre a classe. Porque, apesar de eu ser uma mulher brasileira negra, eu compartilho esse lugar de uma origem menos afortunada, como ela tinha, e toda essa dimensão do progresso de não, eu não posso ser nada além de brilhante porque eu preciso sair desse lugar de onde que eu vim. E eu acho que mais um estímulo para vocês falarem, porque essa é uma angústia que eu tenho muito com a Annie Ernaux, um lugar de contato de muita alegria com o texto, mas ao mesmo tempo uma angústia muito grande, que o capitalismo, ele, pela estrutura dele, ele faz com que exista essa ideia do progresso. E você não pode fazer nada sem que seja um passo para progredir do lugar que você veio para aquele 1% da sociedade. E é muito curioso, porque quando você leu esse trecho que você trouxe dela ali no hospital, eu lembro que quando eu li esse trecho no livro, ela falando da mulher grávida e que era um pouco mais pobre que ela, não sei exatamente como é que tá. Eu lembro que a imagem mental que eu fiz dessa mulher era negra. E é bizarro, porque é exatamente esse lugar da pobreza que faz esse diálogo entre a experiência dessa mulher branca francesa nos anos 60 e eu, brasileira, aqui. Então, eu acho que o que eu queria ver vocês falando um pouco sobre desse lugar do capitalismo enquanto cerceador de qualquer outro desejo que não seja o progresso, assim. Porque, pelo que eu entendo da Annie Ernaux, eu nunca consegui ver a Annie como uma mulher que estivesse fazendo uma escolha. Ela não tem escolha além de abortar essa criança, porque ela tem que sair desse lugar de pobreza. Não tem outra narrativa em que ela possa estar que não seja isso. Ela prefere morrer do que continuar nesse lugar, continuar ocupando essa posição enquanto mulher na sociedade dela. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse lugar do capitalismo, tanto na obra dela, que conecta o globo todo, a experiência dela e o que ela traz pra gente na literatura. E eu acho que é isso.
Qual que é o seu nome? Maiana. Maiana, queria agradecer pela pergunta que me fez pensar em muitas coisas. Olha, eu vou ser coxinha. Vou coxinhar. Fiquei o tempo todo falando da luta, da disputa política, do coletivo, da saúde pública, e agora eu vou ser coxinha. Eu comecei me apresentando como uma psicóloga sócio-histórica que não conseguiu abrir mão da psicanálise, como uma psicanalista que não conseguiu abrir mão da sócio-histórica. E agora eu acho que eu vou responder a isso mais do lugar da psicanalista que consegue ou que observa os movimentos dos sujeitos a partir de um lugar desejante que o capitalismo é incapaz de fazer sucumbir. Por quê? Acho que a Maria pode falar mais disso, sobre a ideia que o Lacan traz de que a falta ela é estrutural, ela está dada. E, obviamente, a gente vive uma sociedade que hierarquiza as pessoas e os sujeitos, mas o fato é que se a gente for olhar para o nosso psiquismo, para aquilo que tem de mais íntimo e de singular, daquilo que estrutura a nossa constituição psíquica, nenhum de nós é pleno, é completo, é perfeito. E as pessoas ricas no capitalismo, do ponto de vista da experiência subjetiva, também não tem tudo assegurado. Também não tem tudo garantido. A vida delas não é perfeita porque elas são ricas, né? E eu acho que para a gente estou me colocando aqui no mesmo grupo que você, de alguém que ocupa um grupo social subalterno, é muito difícil enxergar isso, né? Porque essas pessoas têm tudo que a gente não tem. A gente olha para elas e pensa, a pessoa branca, né? Alguém poderia ler esse livro e falar, mas ela é francesa, né? Então, de modo geral, a gente olha para o outro e enxerga no outro aquilo que a gente não tem, né? E quando eu vejo o relato dela, obviamente, eu vejo uma sociedade de classes e eu vejo as diferenças de oportunidades, que eu sou uma psicóloga sócio-histórica, acredito que isso é determinante na constituição de cada um, na trajetória de cada um e na subjetividade, mas eu vou entendendo que essa falta que ela coloca como do lugar do capitalismo, de ser uma mulher pobre, de uma família de operários, podia estar colocada em outro lugar. Tem gente que vai nomear a falta a partir disso. E, de fato, isso, inclusive, dialoga com os fatos sociais que a gente vive. Como tem gente que vai colocar a falta, que é estrutural, que é de todo mundo, que é o fato de a gente não ser completo, de a gente não ter tudo, de nunca poder tudo, em outro lugar, né? Então, eu tenho uma paciente que diz, e ela poderia ter feito, o problema é que eu não fiz medicina, eu fiz geografia. E ela podia ter feito, né? E ela não fez, porque ela quis fazer geografia. E a grande questão dela é, por que estão me consumindo se eu fiz o que eu queria? Se eu pude fazer, inclusive, medicina. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei se esse desejo dela de vitória, né, e essa obstinação dela tem a ver só com o fato de a gente estar numa sociedade capitalista. Eu acho que foi a linguagem que ela deu para esse lugar desejante, para o lugar de falta que ela ocupava, diante das relações sociais em que ela estava imersa, né? Então, eu acho que, no final das contas, a gente é todo mundo identificado com o falo. Todo mundo quer ser um pouco vitorioso na vida. O nome que a gente vai dar para a vitória, se a vitória vai ser ter sucesso, vai ser uma escritora, se vai ser fazer faculdade, se vai ser deixar de ser de uma família de operários, se vai ser igual como era para minha paciente, ter filho, para mim, para ela, eu não sou uma pessoa vitoriosa. E ela insistiu, você pode ser uma pessoa vitoriosa, você pode ter filhos, né? Então, eu acho que a sua fala, eu acho que é bacana, porque eu acho que ela traz a complexidade, que é observar o fenômeno humano numa sociedade radicalmente hierarquizada, mas que nem por isso faz com que a roldana do desejo deixe de funcionar e que funcione isso que é bonito, de maneira singular para cada um.
né? Então tá todo mundo no capitalismo, a gente tem grupos muito subdivididos, muito determinados. É isso, mas tem mulher preta que virou mãe, teve mulher preta que virou acadêmica, tem mulher preta que virou cientista, tem mulher pobre como a Ani, que virou escritora consagrada no mundo inteiro, né? Filha de uma família de operários na França, enfim. Então, eu acho que a sua fala é um chamado para a gente olhar a complexidade radical do que a gente vive, do que é a vida vivida, sabe? Então, eu não sei se eu fico tão capturada, sabe, pela ideia de que o capitalismo produz... nem o capitalismo é capaz de reduzir os nossos desejos, assim, a um único lugar, sabe? Ou o lugar da ascensão, ou da vitória, né? Porque eu acho que, no final das contas, o que vai ser vitória também vai ser diferente para cada um, sabe? Deu para entender? Opa! Bem mais difícil falar depois da Mônica, né? Mas muito rápido, assim, o que veio mudando a chave, eu acho que tem uma questão que está na sua fala, que está no capitalismo, que é a produção de desigualdade, né? E aí eu acho que me surpreende que a gente não faça um debate sobre reprodução a partir da chave da igualdade. Né? A gente pode discutir privacidade, autonomia, direito ao corpo, saúde, mas por que a gente não coloca o bode na sala e fala... a reprodução, né, ser este corpo responsável pela reprodução, ser este corpo é o que produz também, né, desigualdade de gênero, desigualdades estruturais. Então, enfim, por que esse problema se coloca para ela, né, ter que escolher entre a carreira ou não, né, ter que escolher entre o destino ou não, e não se coloca para um homem, né? Então eu acho que me surpreende, eu acho que tem um movimento muito incipiente no direito, né? Enfim, a gente está no direito, o direito é esse exercício, né? Enfim, assim como a literatura, enfim, colocar frames nas coisas, mas isso é muito evidente no direito, né? Então o mundo existe, o direito faz um recorte do mundo. Né, e tenta dizer, bom, tenho aqui uma questão de saúde pública, tenho aqui uma questão de direito à vida. Por que a gente hesita tanto em colocar a desigualdade de gênero na conta da reprodução? Né? Então, acho que por que a gente não está fazendo debate do aborto como direito à igualdade de gênero? Isso não aparece nos debates, aparece de forma muito incipiente nos debates jurídicos, e acho que é o bode na sala. Porque vamos falar de igualdade de gênero substantivamente, vamos falar o que significa ser o corpo que reproduz, ser o indivíduo, né, ser a responsável pela reprodução social, como é que isso impacta o lugar social das mulheres e a questão da desigualdade, da estrutura social, etc. Bem curtinho. Sim, né? Dialética da falta e do desejo. Tem falta e aí a gente inventa um objeto para preencher o desejo. Só que não preenche, porque nenhum objeto preenche. Porque a falta é estrutural. Então, você pode querer, enfim, comprar aquele prédio, aí você compra, depois você vai querer comprar outro, e depois você vai querer um livro, depois outro, que bom, porque é movimento, o vazio é movimento. O capitalismo é um combinado que a gente fez, que o objeto que vai preencher chama capital. Não vai funcionar. É muito simples. Então, estou tranquila quanto a isso. Não vai ser na minha vida, nem na do meu filho, mas não vai funcionar, porque não preenche, né, gente? Então, sim, os ricos também sofrem, né? Também choram, né? Acho que é a frase. E os pobres também, talvez mais. E mulheres e homens e todo mundo. Claro, a gente está discutindo diferença. Tem que discutir diferença e desigualdade. Porque uns sofrem mais que outros de jeitos evitáveis e que são cruéis para o outro gozar, porque aí uma coisa é desejo, outra coisa é como você goza em cima do outro, né?
porque aí você vai ter que fazer uma massa, enfim, toda essa história que acho que não é o tema nosso hoje, que eu vou parar por aqui, senão eu falo muito, vocês perceberam. Gente, infelizmente, já está dando o nosso horário. Mari, muito obrigada pela sua pergunta. Só me fez pensar em milhares de outras coisas e milhares de outros livros que a gente ainda vai fazer e discutir, já está fazendo, inclusive. Mas queria agradecer imensamente a todo mundo que participou, todo mundo que veio, mas, sobretudo, a participação de vocês três, Mônica, Marta e Maria. Que alegria participar dessa mesa, ouvir vocês. Muito obrigada de novo. E, enfim, a conversa continua. Vem mais livros da Eni por aí e a gente continua essa conversa. Obrigada. Boa noite.